Romanos capítulo 12, eu quero ler com você do verso 1 até o verso 8. Romanos do mal, né? Só não haverá aqui no templo de manhã. Diz assim a palavra: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis. Vamos ficar de pé mais uma vez, vamos ler? Muito bem. Vamos lá, irmãos, vamos ficar de pé e vamos ler. Vamos ler o texto aqui. Eu pedi uma água aqui, né? Aí eu vou pedir a gentileza do Genivaldo, ele vai me ajudar aqui com a água. Muito obrigado. Pois, pela graça, versículo 3, né? É o 2, desculpe. Saí até de linha aqui, irmãos, desculpe. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, vamos repetir? Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que exerce liderança, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos pedindo a Tua mão viva sobre nós. Oramos pedindo, Pai, que o Senhor nos dê entendimento para ouvir. E enquanto eu estiver aqui falando, Senhor, não seja eu, mas o Teu Espírito movendo-se nesse lugar. Pai, eu entrego a liderança de minha vida, minha mente, meu coração. E assim, Pai, eu creio que os Teus filhos também estão se apresentando diante de Ti. Assim, Pai, seja no nome de Jesus a Tua bênção, o Teu milagre. Amém e amém. Amém, queridos? Poder sentar? Eu quero chamar a sua atenção para o chamado que o apóstolo Paulo está fazendo. O apóstolo Paulo está chamando os irmãos de Roma. Primeiro, né? Ele fala no versículo 1, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para quem é que Paulo estava falando? Para os irmãos de Roma. O que era Roma? Roma, nesse momento, era a capital do mundo, porque lá ficava o trono do imperador, o César da época. E Paulo, ele tinha ali
um trabalho a ser feito que Deus declarou desde Jerusalém, quando ele ainda andava livre. Ele foi preso por causa do Evangelho, por causa da oposição dos judeus. Ele terminou preso e pediu para ser julgado por César. E ele foi conduzido sob escolta até Roma. Ficou preso ali um bom tempo e depois ele foi julgado e ele foi morto. Provavelmente, certamente, ele foi decapitado. Paulo estava dizendo aos irmãos de Roma que eles deveriam apresentar as vidas deles como um verdadeiro culto ao Senhor. E ele expressa isso com o mais alto grau de convocação. Ele utiliza o que ele tinha de maior valor para um apelo como esse. Ele utiliza a figura do amor de Deus. Ele diz: portanto, rogo-vos, eu estou pedindo a vocês, eu estou rogando a vocês, pela compaixão de Deus. Se você for traduzir esse texto, você vai entender. Se você for trazer para o nosso tempo, você vai entender o seguinte. Paulo estava dizendo a famosa frase que você já disse para alguém. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você tá dizendo, presta bem atenção no que eu estou falando. Pelo amor de Deus. Eu te peço que você não faça isso. Ou, pelo amor de Deus, faça isso aqui. Paulo estava dizendo isso para os irmãos de Roma. Ele estava rogando, como que alguém que ora a Deus. O que é rogar, irmãos? É aquela pessoa que se lança num pedido, pedindo algo a alguém. E ele diz: eu rogo a vocês, irmãos, que pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que vocês se apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está dizendo, ele está chamando os crentes a viver uma vida que agrade a Deus. Veja bem, ele faz alusão aqui ao formato do sacrifício do Antigo Testamento. Ele faz alusão a uma linguagem que era utilizada para os sacrifícios chamados sacrifícios agradáveis a Deus. Sacrifícios que eram para Deus como um cheiro suave. Ele está utilizando a linguagem do sacrifício do Antigo Testamento, mas agora no entendimento de uma igreja que foi salva por esse Deus. E ele está dizendo: olha, vocês devem fazer das suas vidas um exemplo da glória do Pai, um ambiente onde o Pai seja exaltado, aonde Deus seja glorificado. Vocês devem fazer conforme Deus seja cultuado por meio da vida de vocês. Meus irmãos, eu trago aqui um chamado que domingo pela manhã eu comecei. Quando eu li aqui qual o motivo de que os bispos, os diáconos, os pastores devem ser um exemplo para a comunidade de fé. Paulo, quando orientou ao irmão Timóteo, ao pastor, jovem pastor Timóteo, ele estava dizendo: escolha no meio de você pessoas, no meio de vocês, pessoas que tenham um perfil, sejam íntegros, que sejam pessoas que não maltratem a família, em resumo.
que cuidem bem da família, dos filhos, da esposa, que não maltrate os filhos, que administre bem, que seja excelente no lar, que traga os seus filhos sob disciplina, que os filhos tenham respeito pelos pais e que a casa deles seja um modelo disso. E o motivo, meus irmãos, é porque a partir da família, da liderança, é que Deus estende um exemplo para os demais. Veja bem, existem pessoas, e eu gostaria de incluir todo mundo nisso, porque todo mundo é oriundo de Adão. Nunca confie em você mesmo. Nós viemos para Cristo por amor e graça de Deus. Nascemos de novo, mas enquanto estivermos nessa terra, teremos que renunciar à natureza de Adão. As obras da carne não podem ter liberdade da nossa vida. E nós precisaremos repudiá-las todos os dias. Nós estamos todos os dias sujeitos ao domínio da carne e não podemos nos submeter a isso. O único jeito de andarmos em santidade é renunciando à nossa própria vontade, repudiando aquilo que é do homem e vivendo a vontade de Deus. É palavra de Deus? Então glória a Deus, aleluia. E aí, meus irmãos, o texto da palavra, ele nos convoca a essa realidade, aonde nós devemos buscar uma vida que agrade a Deus genuinamente. Isso não é para o pastor, não é para o missionário, não é para o diácono, não é para os líderes da igreja de uma forma geral, mas é para todo crente. E se não começar com a liderança, não tem como haver com os demais. Então, o que é que você precisa na sua vida? Você precisa tomar a decisão de viver uma vida para agradar a Deus. Eu pergunto, suas finanças glorificam a Deus? Seus negócios glorificam a Deus? Como estão os seus negócios? Como estão os seus bens? Todas as suas coisas glorificam ao Senhor? Seus relacionamentos glorificam a Deus? Como está a sua casa? Você tem conversado com a sua esposa tudo o que é necessário para o bem da família? Você, esposa, tem conversado com seu marido tudo o que é necessário conversar e resolver para o bem da família? Você, filho, tem respeitado seus pais? Meus irmãos, um filho que respeita os pais glorifica a Deus ao fazê-lo. Deve se respeitar por amor, é claro, mas principalmente porque isso agrada a Deus. Qual a motivação que você faz? Não é? Você já viu aquela pessoa que estuda só para passar de ano? Irmãos, essa pessoa vai se dar mal lá na frente. Porque quem estuda só para passar de ano não está aprendendo, está enrolando. E daqui a alguns anos, tudo que ela nunca aprendeu, só aprendeu ali para conseguir passar na prova, ela vai esquecer. E lá no futuro, quando for no vestibular, por exemplo, não vai conseguir. No Enem, né? Não vai conseguir. Nós precisamos analisar as motivações do que nós fazemos. Por que é que eu sou pastor? Porque Deus me chamou e eu obedeci. E isso glorifica a Deus. Qual a motivação de você ser pastor? Ah, porque eu quero cuidar de pessoas. Motivação errada. Eu sou pastor porque eu quero glorificar a Deus no chamado que Ele me chamou. E aí depois, cuidar de pessoas. Você entende isso? A motivação não é as pessoas. A motivação é o Deus dos céus, que me deu a vida para que eu utilize, exaltando o nome dEle. Nós estamos fazendo o curso, né? Comunicação. E o segundo curso para homens que nós estamos fazendo. O primeiro é Homem ao Máximo.
Estamos atualmente no Homem ao Máximo, segunda-feira. Terça-feira é o curso Comunicação, Sexo e Dinheiro. Esses 3 assuntos que todo homem casado deve ter conhecimento de acordo com a Escritura. E, na sexta-feira, nós estamos reunidos com um grupo de jovens estudando sobre o tema, é um curso para solteiros, e o tema é integridade sexual, também um curso com um livro, com uma apostila, com um manual do aluno, onde ele vai fazer exercícios semanais. E as mulheres se reúnem também aqui às terças, no curso Mulher Única, e um grupo de jovens está se reunindo com a pastora e a irmã Lília, aqui às quintas-feiras. Amanhã tem o último encontro da turma. Nós temos o nosso último encontro com a turma dos rapazes, nessa sexta. Na semana que vem já começa outra turma. E quem vai fazer o curso está ali, dizendo, chegou a hora, né? Né, Ricardo? Ricardo vai fazer ali. Então, irmãos, nós estamos fazendo tudo isso por quê? Porque nós queremos exaltar ao Senhor com a nossa vida. Pastor, mas não está em quarentena, não. Eu digo, meu irmão, nós estamos aqui em quarentena, tomando devido cuidado, reunindo só aqui no templo, cada um 1,5 metro longe do outro. Às vezes não era 1,5 metro, 1 metro e meio, mas buscando glorificar a Deus, porque com pandemia, sem pandemia, nós temos que continuar glorificando a Deus. E Paulo, ele vai dizer isso nesse texto, quando ele vai declarar no verso 2. E não vos conformeis com este mundo, veja bem, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda, primeiro eu tenho que apresentar a minha vida com o objetivo de glorificar a Deus. É um culto a Deus a minha vida. A minha vida, Deus tem que olhar e dizer, eu estou satisfeito com meu filho. Para Deus dizer isso, meu irmão, você tem que estar no centro da vontade dele. E o centro da vontade dele é para todo mundo. Então me diga hoje, qual a motivação daquilo que você faz? É o Senhor? Não, pastor, estou vindo aqui na igreja porque eu quero ser salvo. Qual a motivação você está dando o dízimo? Pastor, estou dando um dízimo porque eu quero ficar rico, e aí eu dou o dízimo, porque aí eu sei que Deus vai me abençoar. Meu irmão, pare de dar, se for nessa motivação aí, e ore a Deus para Deus mudar seu coração. Porque não é uma caixa registradora, não é uma poupança, né? Se bem que poupança não deixa de dar dinheiro para ninguém, né? Poupança é horrível lá, o rendimento. Mas você entendeu, né? Não é um lugar que você dá, que você entrega, querendo receber. A motivação correta para entregar dízimo e oferta é reconhecimento. Eu reconheço que o Senhor é que me sustenta. Eu honro a Deus, reconhecendo a Deus. Eu reconheço Ele quando eu entrego. Reconheço que Ele é dono, isso não é meu, e reconheço que se eu estou dando o dízimo, é porque Ele me abençoou com sustento. Por isso que é reconhecer. Então, a motivação tem que ser um culto a Deus. Ninguém está vendo, não é para ver mesmo, é o Senhor que é o primeiro a ver. Então, a motivação para vir para a igreja, não, pastor, eu estou certo, eu estou vindo para a igreja para ser edificado. Não, meu irmão, você está vindo à igreja porque você está cumprindo a comunhão com os irmãos, ouvir a palavra de Deus junto, apoiar a igreja local, sim, mas o objetivo é glorificar a Deus com a própria vida. A motivação é a glória de Deus. Então, isso para tudo, né? Vai casar por quê? Porque eu quero glorificar a Deus com a minha vida. O que seria prostituição? Que no curso na integridade sexual, um dos temas estuda o seguinte: o sexo foi feito para um ambiente chamado casamento.
ele praticado fora do ambiente chamado casamento, não é sexo, a Bíblia chama de prostituição. O que é a prostituição? É o sexo praticado fora do alvo, fora do projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? Quando Deus pensou em criar o sexo entre duas pessoas, Ele estava pensando no protótipo Adão e Eva e, respectivamente, todos os casais que viriam a existir. Casais firmados no projeto dele chamado família. Os irmãos estão entendendo? Então, isso é ensinado para os solteiros. A motivação correta para o casamento. Motivação correta. Então, casar glorifica a Deus, se a pessoa tem esse entendimento. Então, Paulo está chamando a fazer uma transformação no mundo. E não vos conformeis com este mundo. Quando é que eu não vou me conformar? Quando eu tenho a transformação para levar para este mundo. E quando é que eu tenho? Quando eu apresento um culto a Deus por meio da minha vida. E aí ele diz, para que experimenteis. Quando que vai se experimentar a vontade de Deus? Quando fizer da vida um culto. E segundo, quando estabelecer um alvo, ser objeto de transformação. Eu sou instrumento para a transformação dessa terra. Aonde eu estou, pregando a palavra, vivendo a palavra, Deus está movendo transformação. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que cada um, em um nível diferente, tem recebido da parte do Pai uma porção de sua graça, de seus dons, de seus talentos, de um chamado específico, mas que esse chamado somado ao corpo, somando-se gera um corpo. E ele segue, assim como nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons. Veja o que ele está dizendo. Temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. A profecia aqui é o falar em nome do Senhor. Ao que tudo indica, é a pregação, o pregar, o ato do talento, do dom, do chamado específico de pregar a palavra. Não que não haja o dom de profecia, mas aqui, especificamente, é o pregar a palavra. E, é claro, pode ser endereçado também para entregar uma palavra profética específica, sim, mas especificamente o pregar a palavra. Se é profecia, seja segundo a medida da fé, ou seja, conforme o Senhor tem te entregado a iluminação sobre sua palavra. Você deve pregar. Irmão, isso aqui é um tapa na cara de todo aquele que diz assim, pastor, eu estou estudando, pode esperar que eu vou ajudar o senhor, viu? Eu estou estudando. Quando eu terminar de estudar, aí eu vou ajudar o senhor. Aí eu pergunto, você está estudando, está em pleno andamento seu estudo? Sim, eu vou estudar toda a Bíblia. Faz quanto tempo você começou? Faz 1 ano. Você está onde? Está em Gênesis. Até Apocalipse pode me esperar, pastor, que eu estou chegando. Irmãos, faça as contas aí. Ele faz 1 ano, ele está em Gênesis. Falta quantos anos para ele terminar? Se for por ano esse negócio, né? Falta 65 anos, né? Hein? Mudaram o número de livro da Bíblia já, irmão? É quanto?
65, eu falei errado. Mas qual foi o número que falaram aí? Ó, rapaz, vou botar na classe dos embaixadores, né, para poder gravar. Muito bem. Irmãos, no ritmo que vai, uma pessoa que diz um negócio desse, como é que vai ser isso? Vai demorar, não vai? Irmãos, o que Paulo está dizendo, que eu vou pregar conforme o que Deus tem me dado. Aliás, irmãos, está aí uma coisa, se Deus fosse depender do profundo estudo da teologia para salvar alguém, pouca gente talvez estava salva. A salvação está ligada à fé que Deus move na vida da pessoa. O Espírito Santo traz o entendimento de que ela é pecadora, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então a pessoa se converte. Mas isso não é necessário primeiro haver um estudo profundo para a pessoa poder, então, reconhecer o Senhor como Salvador. Isso é obra de Deus. Então o texto diz, verso 7, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use desse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. Seria ação social, né? E o que exerce liderança, com cuidado. Muito sério ser líder. E o que exerce misericórdia, com alegria. O texto da palavra finaliza dizendo que cada um tem uma participação nessa transformação sobre o mundo. O que é que Deus tem chamado você para fazer? Quais são os talentos que estão parados na sua vida? Qual é a forma que Deus tem te dado para você ser usado nas mãos dele? Eu quero dizer que, se não é um destes aqui listados, você pode estudar a Bíblia e você vai encontrar uma série de outras oportunidades, outros chamados de Deus, mas a maioria deles estão aqui, a maioria esmagadora, né? Que é ensinar dom de socorro, a ensinar a palavra, a ministrar a palavra do Senhor. Eu quero aqui chamar a sua atenção que Deus elegeu líderes sobre sua igreja. E esses líderes devem ter uma responsabilidade enorme sobre suas costas. Você tem que estar ciente disso, irmão. Quem lidera terá um maior e mais rigoroso julgamento naquele dia. Mas eu não quero outra coisa na minha vida a não ser o que eu estou fazendo. Por quê? Porque Deus me chamou para isso. Eu estou glorificando a Deus sendo o que Ele me chamou para ser. Você tem obedecido a Deus naquilo que Ele tem manifestado na sua vida? Ou você está ainda esperando ficar pronto? Eu quero dizer para você que tudo que Deus vai fazer na sua vida, Ele fará na medida da sua fé. Se você é esse que está medindo, você não entendeu um texto como esse. E eu estou convidando você a entender. Deus quer usar você do jeito que você está. Se você sabe pouco, com este pouco que você sabe, Ele vai usar você. O que não pode haver é entrar ano e sair ano e você ficar de braços cruzados. Olha o que o texto diz. Se é misericórdia, seja em ministrar. Se é ministério, seja em ministrar. Verso 7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou seja, para cada um aqui tem uma responsabilidade. Se você é aquele que está socorrendo pessoas, você deve fazer com o quê? Com alegria. O finalzinho do verso 8. Está lá a pessoa, eu estou aqui ajudando esse pessoal que não tem onde morar, estou aqui ajudando esse pessoal que não tem o que comer e está lá sofrendo. Que dor que eu estou sentindo. Não, irmãos, é com um sorriso no rosto que você vai exercer esse trabalho. Você sabia que tem pessoas que Deus tem um chamado específico para ajudar quem não tem nada?
E se você não estiver lá fazendo o que Deus chamou para fazer, quem não é chamado pode acabar fazendo e não vai ser do mesmo jeito. Ou então não haverá ninguém que faça. Então aquilo que Deus te deu, você deve utilizar. E eu quero orar nessa hora, pedindo que Deus nos abençoe com a mesma intensidade que Paulo estava declarando por meio de sua palavra. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, eu te peço na autoridade do teu nome, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, meu Pai, com a tua presença, de forma que venhamos a desenvolver a obra do Senhor na nossa vida, venhamos a fazer a obra do Senhor conforme o Senhor almeja, conforme o Senhor deseja, meu Pai. Seja assim, meu Pai, sobre a nossa vida, sobre os nossos lares. Chame, Senhor, todo aquele que ainda não tem ainda a convicção da tua obra. Ecoe com a tua voz sobre esse coração. E que cada um, Senhor, que tem um chamado específico, obedeça, Senhor. Obedeça ao teu chamado, Pai. Nós oramos assim, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.